A raiva é uma das emoções mais temidas e, ao mesmo tempo, mais necessárias que temos. Ela nos protege, nos mostrando quando um limite foi ultrapassado. Revela nossos valores e aponta quando algo não está certo. Mas quando ultrapassa o limite, pode nos afastar de quem amamos, nos colocar em risco e até transformar nossa dor em destruição. Então surge a pergunta: até onde a raiva pode ser aceita como parte de nós? E em que momento ela deixa de ser força para se tornar algo que nos consome? Para falar desse tema, escolhemos um personagem que traduz esse dilema. Vou apresentar ele como uma charada. O que é o que é? De dia sou cientista, quieto e discreto. De noite viro gigante, ninguém fica por perto. Minha força assusta, mas minha dor é igual à sua. Quem sou eu? Eu sei. E quem tá ouvindo sabe por conta do título desse episódio. Não sei por que eu faço mistério, né? Já tá no título. Mas vamos lá, eu vou responder. Eu acho que é o Hulk. Isso mesmo. A gente escolheu o Hulk pra falar desse tema porque não tem como, né? A gente pensa na raiva, o Hulk já vem na nossa cabeça, assim. Então a gente queria falar um pouco desse personagem e eu tava até comentando com a Débora que, na minha concepção, ele é um personagem muito subjugado, assim, sabe? Ninguém gosta muito do Hulk, ninguém dá muito valor pro Hulk, mas ele tem um super potencial. Até pra gente trabalhar em terapia, né? Até pra gente olhar pro personagem mesmo e a construção desse personagem ao longo de todos os filmes e tudo mais. Então, por isso que a gente decidiu falar do Hulk. Mas eu vou me colocar no ponto de defesa já, inicialmente. Nós chegamos nesse ponto que a Laura trouxe, porque eu falei que eu não assisti o primeiro filme do Hulk. Porque eu tinha um certo preconceito, mas eu vou me defender. Eu achava o filme um pouco chato, porque eu acho que no início do Hulk, nesse primeiro personagem, dá muita impressão de que ele é um ser irracional. Então ele é totalmente racional. Então, pra mim, era muito chato ver um ser irracional que só quebrava as coisas, só esmagava e que não lidava com as consequências. Então me incomodava um pouco. Então esse foi o ponto que me afastou um pouco de ter assistido esse primeiro filme. Que interessante você falar isso, porque eu acho que é as consequências da raiva, né? A raiva é uma emoção muito enérgica, assim. Então a gente fica, se a gente agir pela raiva, a gente vai agir de forma impulsiva, ela é desagradável, ela é asquerosa, a gente não gosta muito de se relacionar, e eu acho que isso tem tudo a ver com o personagem também, né? Ele é desagradável, ele não é uma pessoa agradável, né? Ele é um cientista bonzinho, de repente ele se transforma num gigante que quer quebrar tudo, que é irracional, que é usado como uma arma ali. Então, acho que reflete um pouquinho disso. E aí, já puxando isso, então vamos contar brevemente qual que é a história do Hulk. Então, o Hulk, na verdade, é um cientista, que é o Bruce Banner, e esse cientista, ele é muito renomado. Ele faz vários estudos, assim, sobre a radiação gama, e em um desses estudos que ele estava junto com, se eu não me engano, com as forças ali dos Estados Unidos, acaba acontecendo um acidente, ele é exposto a um nível muito grande de radiação gama, que aí fez, enfim, ele ter essa mutação genética. Então, toda vez que ele tá com muita raiva, que os batimentos cardíacos dele aceleram muito, que alguma coisa aconteceu que leva ele se transforma num monstro gigante. E aí, no começo da trajetória dele, ele, ali nos primeiros filmes, ele até tinha um pouco de consciência quando ele se transformava no Hulk.
depois que ele passa a ter menos esperança, assim, de que ele vai conseguir se curar, ele passa a entrar no modo Hulk e aí fica aquela coisa que a gente conhece. Ele se transforma numa arma mesmo, fica totalmente irracional. Só depois, nos outros filmes, que ele passa por uma integração, né? Entre o lado humano dele e o lado Hulk. E aí ele vai achando meio termo entre esses dois lados, assim. Então, é muito legal de olhar para a história do Hulk e ver a trajetória dele. Porque eu acho que se assemelha muito com a terapia. E com o que a gente propõe na terapia, que é realmente descobrir e aceitar coisas que a gente é, ou coisas que a gente pensa e sente. Então é legal de ver a trajetória, como ele começou até onde ele chegou lá no último filme. Acho por isso que a gente trouxe um pouco da história dele. E queria compartilhar, antes de compartilhar como foi pra mim pensar nesse episódio e tudo mais, queria ver com você se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar na história dele, assim, que você acha que faltou. Eu acho que tá muito completo. Você resumiu muito bem a história. Eu acho que o que eu quero acrescentar dá pra gente ir acrescentando aos poucos, pra não ser tão direta no ponto que me chama muita atenção dentro dessa história. Então pode continuar seu raciocínio. Tá, perfeito. Eu tava até comentando, né, Débora, que quando eu pensei nesse episódio, quando a gente tava estruturando, eu não queria que ficasse algo terapeutizado, assim, sabe? Vamos todos ser Hulk, sabe? Aquela mensagem da terapia e tal. Não queria transformar ele nisso. Mas queria trazer um pouquinho da história dele, de como foi pra ele, e trazendo sentimentos muito humanos mesmo, e coisas que a gente passa na vida, de como foi pra ele essa trajetória, até ele aceitar quem ele é de verdade e entender melhor a raiva e não viver na raiva, controlar esses impulsos. Então, mas foi muito difícil, assim, porque caía nesse lado meio terapeutizado, assim. Como que foi pra você pensar nesse episódio? Eu acho que, de uma certa forma, esse episódio ele vai ficar um pouco terapeutizado, porque somos duas psicólogas que estamos vendo o processo de evolução de um personagem. E eu acho que, eu não sei se uma pessoa que não é terapeutizada, no sentido de não faz terapia, eu não acho que talvez tivesse a mesma percepção que a gente. Então, total. Mas eu acho que a intenção é essa, não ser esse hashtag somos todos Hulks. Não é essa a intenção. Mas, de uma certa forma, eu acho que vai seguir por um pouco de um caminho mais terapêutico. Uhum. Até porque a gente vai falar sobre essa emoção que é a principal do filme, né? Que é a raiva. Então, o nosso trabalho lidando com a raiva é terapeutizar. A gente não foge muito disso, né? Não. Mas, tá, você tocou num tema legal, que é a raiva. Eu acho que a gente podia começar por ele, falando sobre o que é raiva. A gente já tem um episódio aqui no podcast falando sobre a raiva, onde a gente entra fundo, né, em qual é a função e o que é. Mas eu acho legal a gente falar da raiva. Naquele episódio a gente falou bastante da raiva numa perspectiva mais feminina, assim. E essa a gente tá trazendo em um outro contexto, que é um contexto totalmente masculino, né? Que a raiva, inclusive, tem uma outra função ali, socialmente falando. Mas eu acho que a gente podia começar, assim, como que você falaria sobre a raiva do Hulk, assim? O que vem pra você nesse sentido? Se eu fosse falar de um jeito, é porque antes da gente começar a gravar, eu até comentei isso com a Laura, né? Que toda vez quando eu vou trabalhar a questão da raiva com os meus pacientes, o meu exemplo é realmente o Hulk. Eu sempre trago a história do Hulk pra trabalhar essa questão da raiva. Mas não tem como a gente falar de raiva sem fazer esse recorte de gênero. Então, nesse episódio que a gente gravou a respeito da raiva, a gente trouxe isso. Quanto que a raiva nos homens é muito mais validada do que na mulher. Nossa, é uma pergunta muito difícil de falar de forma assim, genérica. Sim, mas você trouxe um ponto importante que eu lembrei, que até na série She-Hulk,
Que aí o Hulk, enfim, já é lá no final da história do Hulk, que ele já tá integrado, né? Ele é tanto a parte humana quanto o Hulk. E a prima dele vira Hulk. E aí, o jeito que a sociedade lida com ela é muito diferente do jeito que a sociedade lida com ele. Então dá pra ver essa diferença entre a mulher raivosa e o homem raivoso, né? Uhum. Mas eu tenho um outro ponto a acrescentar aqui. Se você prestar atenção nessa série, eu consigo ver ela muito mais integrada do que ele. Ela consegue lidar muito melhor com a raiva do que ele. Porque ela, quando ela tá nesse processo de Hulk, quando ela é a mulher Hulk, ela não explode como ele. Então eu acho que até na sociedade é meio comum. A mulher, quando ela sente raiva, ela tem que ser muito contida. O homem, ele pode ser explosivo, porque ele tá com raiva. Bem observado, porque se você pega o começo dos dois, é muito diferente, né? Uhum. Eu acho que até talvez um pouco pela profissão dela ser uma advogada. Não sei se talvez possa ter alguma coisa a ver. Sim. Tá aí um questionamento, né? Sim. Mas aí a gente tava falando sobre essa questão da raiva e do Hulk, daí eu te interrompi. Tá, eu acho que quando eu penso em raiva, e como eu tava contextualizando até nessa questão do processo terapêutico, né? Eu sempre tento entender que aquela raiva, ela tá ali como uma forma de proteção. Então, acho que no outro episódio eu trouxe isso também, que eu vejo a raiva como muito uma proteção. Então, para eu me proteger, eu preciso mostrar o monstro que tem em mim. E até olhando no filme, né, eu acho que traz muito esse aspecto. Então, para mim, raiva, ela vem como uma proteção. Então, eu acho que a definição mais básica que eu definiria seria essa, de uma forma, assim, muito direta. Uhum. Como que é pra você? O que você entende por raiva? Eu também acho que a raiva, ela vem como uma espécie de proteção. Também é pra avisar algumas coisas pra gente. Então, quando a gente se sente injustiçado, quando alguma coisa foge ali dos nossos próprios limites, então ela vem muito forte como esse papel também. É um grito. A raiva, ela é muito enérgica, né? A nossa energia eleva muito. Então ela vem muito com essa potência de defesa mesmo. E eu fiquei pensando, enquanto você foi falando, me veio trechos do filme, assim. De quando o Hulk tá ali naquele processo de raiva e ele começa a esmagar tudo, ele vira um pouco irracional, meio impulsivo. E aí, quando a gente fala ali do primeiro filme, do filme de 2008, quando a namorada dele fala com ele, é como se ele voltasse um pouco para a realidade. Então ele deixa de ser aquele cara impulsivo e enérgico e passa a voltar um pouquinho para o que está acontecendo, para o momento presente. E eu pensei em quantas vezes isso acontece quando a gente está sentindo raiva, né? A gente fica mergulhado nessa raiva, nessa proteção, nessa energia. E aí a gente precisa de algo que conecte a gente com o que tá acontecendo agora, ancorando a gente no momento presente, assim. Então, até no filme, como passa um pouco disso, né? Essa questão de como a gente fica quando a gente tá mergulhado na raiva e como é quando a gente sai um pouquinho dessa emoção, né? Nossa, super necessário isso que você trouxe. E é muito legal porque ao longo da saga vai mostrando que uma outra personagem, eu acho que de Vingadores, acalma ele do mesmo jeito. Se eu não me engano, é a Natasha, né? Que é a Viúva Negra. Uhum. E aí eu acho bem interessante porque no decorrer da saga ele tem essa pessoa que acaba ancorando ele. Então, mas enquanto você foi falando, eu fiquei pensando o que fazer quando não tem essa pessoa. Porque no decorrer da saga, a Viúva Negra, ela acaba vindo a morrer, que era a pessoa que acalmava ele depois. E eu acho que o filme traz um pouco de como que isso gerou um impacto nele também.
Então o filme não entra em detalhes, porque não teve uma continuação dos filmes do Hulk, mas eu acho que dá pra perceber que houve uma mudança nele após essa perda. Eu acho que todos os filmes em que ele aparece é sempre essa discussão, né? Dele tentando se regular. Então, qual que é o limite da raiva? É quando o Hulk é usado como uma arma muito perigosa e quando ele é usado para ajudar as pessoas ali, ajudar os Vingadores, os outros heróis e até a sociedade em si. Então, é uma grande luta, eu acho que dele, para tentar achar esse meio termo. Então, se a gente pega o Hulk no começo, ele buscava uma cura, né? Ele não queria se tornar aquele monstro verde. E nessa cura ele vai procurando mecanismos de regular o que ele sente, né? Então é até legal no primeiro filme ali, no primeiro não, né? No de 2008, que é depois que ele já foi infectado. Ele passa um tempo no Brasil, porque ele tá fugido dos Estados Unidos, da polícia dos Estados Unidos. E aí é legal de ver que desde esse primeiro momento ele já busca muito na cultura oriental essa parte de lidar com as emoções. Então ele faz treinos de respiração, ele começa a medir os batimentos cardíacos dele. Então ele passa a utilizar esses mecanismos que vão auxiliando ele para ele não elevar a raiva, não elevar os batimentos cardíacos e não se tornar o Hulk. Então eu acho que, e até nos outros filmes, no She-Hulk, que é a prima do Hulk que acaba se transformando, ele passa ali os ensinamentos para a prima dele, ele fala muito da meditação, da dualidade, de aceitar as duas forças ali, tanto a luz quanto a sombra. Então ele traz bastante isso, assim, no She-Hulk fica claro como que foi essa busca por achar esse equilíbrio e como ele vivencia. No She-Hulk ele já se transforma todo em Hulk, ele não volta mais na forma humana. Então teve um processo também de aceitar ele naquela forma. Então eu acho que em todos os filmes que ele aparece tem, né, um pouquinho ali dele achar qual é o lugar dele. No Thor Ragnarok também, que aparece ele lutando, que ali ele é uma arma mesmo, ali ele já tá totalmente entregue àquele sentimento. Mas aí como ele foi voltando também com a ajuda de pessoas ali em volta dele, e como ele teve um papel essencial ali no último filme dos Vingadores, para ajudar a sociedade, para trazer todo mundo de volta. Então acho que ele foi descobrindo esse caminho também, né? Uhum. Sim, você foi falando e me vieram várias coisas na cabeça. E a minha vozinha da consciência estava assim: Débora, não seja psicóloga, não seja psicóloga. Porque eu acho incrível esse ponto de integração. Então, a abordagem que eu sigo, a psicologia analítica, ela traz muito essa questão da integração. O nosso objetivo principal dentro do processo terapêutico na psicologia analítica é chegar na integração, que é juntar os nossos monstrinhos com as nossas potências. Então, eu vejo a raiva, eu acho que isso é muito, de uma forma muito universal. A raiva ela é tida como algo muito ruim, como um dos maiores monstros que a gente tem guardado. E aí o nosso processo é não aceitar. Então você foi falando do Hulk, esse processo de querer se curar, querer tirar esse monstro de dentro justamente por isso. Só que o processo é o inverso, é entender que existe sim um monstro dentro de mim. Não tem como eu não sentir a raiva. Eu posso sentir, mas como que eu lido com isso que eu tô sentindo? Então eu gosto muito desse personagem justamente por isso. Porque ele vai mostrando esse processo. Então, muito provavelmente, se você hoje sentir raiva de uma forma muito extrema e você explodir e falar um monte de coisas que vier na sua cabeça, hora ou outra você vai sentar e falar assim: tá, eu não gostei disso que eu fiz. Por que eu falei tudo isso? Por que eu agi dessa forma? E aí a tendência é você querer se fechar e não expressar mais raiva de forma nenhuma. Porque quando você expressou foi muito desproporcional a reação. Eu acho que é o caminho que todos nós seguimos. Só que não tem como você não sentir a raiva, você deixar de sentir só porque você explodiu uma vez.
E aí eu falo isso direto pros meus pacientes. Quanto mais você vai suprimindo, quanto mais você vai fingindo que aquilo não tá ali, é como se você tivesse uma panela de pressão e fosse explodir. Hora ou outra, se você deixar uma panela de pressão muito tempo no fogo, vai dar alguma coisa ruim. Então o processo não é suprimir, não é fingir que não tem raiva ali. E aí com o Hulk a gente começa a perceber isso. Que ele viveu esse processo de eu não quero sentir, eu vou suprimir tudo isso até o momento que ele chegou e não conseguia deixar de ser Hulk. Ele era só Hulk, ele deixou de ser o professor, deixou de ser o Bruce. E aí o final chega nessa integração. Ele pode ser o professor, ter a parte racional, mas ele também tem a parte emocional, que é o sentir, que é o Hulk. Então ele conseguiu fazer essa integração e ele consegue ser os dois. E aí eu costumo falar para meus pacientes que esse é o equilíbrio. Você tem que equilibrar entre o racional e o emocional. Você pode sentir. Mas o que você tá sentindo? Qual é o nome do que você tá sentindo? E eu acho incrível que a maioria fala, não sei. Porque é tão... Eles querem tanto afastar que eles não conseguem nem dar nome para o que tá sentindo. E às vezes a gente faz isso. No nosso processo de... Tem um monstro aqui, eu não sei o que é isso. Normalmente o nome dos monstros é raiva, tristeza, frustração. Que a gente nega, né? O quanto... Nossa, amiga, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que você trouxe mesmo. E o quanto dá pra gente pegar a história do Hulk e até fazer uma metáfora, assim, né, em relação ao sofrimento. Porque quando a gente tá no processo de sofrimento, é como se a gente quisesse jogar aquilo pra longe, né? Ou achar uma pílula mágica, algo que a gente possa fazer, que vai fazer a gente parar de sofrer. Né? Então, quando a gente está em sofrimento, a gente pode ir para vários lugares, procurar várias alternativas rápidas e fáceis para lidar com aquilo. Que foi o primeiro momento ali do que o Hulk queria e dele indo para vários cantos do mundo procurando uma cura para ele. E aí a gente percebe que isso que você trouxe, quanto mais a gente suprime, quanto mais a gente coloca de lado, quanto mais a gente não quer olhar, mais inconsciente, automático vai virando esses processos dentro da gente e acaba ficando algo incontrolável. Então, no processo do Hulk, eu acredito que é quando ele fica irracional mesmo. Ele vira o Hulk, ele não tá muito ligando pro que vai acontecer ou pro que acontece pras pessoas que estão em volta dele. E quando a gente entra nesse processo de sofrimento, eu acho que isso é quando a gente mergulha muito, né, nesse sofrimento. Então, já que não tem uma cura rápida e fácil, é isso, eu vou ter que viver assim pro resto da minha vida. É quando a gente acaba mergulhando um pouquinho em tudo aquilo que a gente sente. E aí a gente vai descobrindo que, no final das contas, não é sobre não sentir, porque não tem como a gente se distanciar daquilo. Não tem como a gente se distanciar, talvez, de possíveis sofrimentos que a gente possa ter na vida. Mas é o que a gente faz quando a gente sente, né? Então, o que o Hulk faz quando ele se transforma no Hulk? Quais métodos ele pode, quais ferramentas ele tem acesso para lidar com esse monte de coisa que acontece no corpo dele quando ele se transforma no Hulk? E trazendo para o nosso sofrimento, o que a gente pode fazer quando a gente está passando por períodos difíceis? O que a gente pode fazer quando a gente sente coisas muito difíceis? Então, como a gente lida com tudo aquilo que a gente sente? Porque deixar de lado e não olhar para isso faz crescer, faz ficar algo até automático, assim. Então, o que a gente pode fazer também para olhar para as nossas emoções, olhar para o nosso processo de sofrimento e ter ferramentas, né? E aprender a lidar com isso também. Nossa, você tocou num ponto muito legal. Você foi falando e eu lembrei de uma cena do filme. Eu acho que é do filme que eles voltam no tempo. Então é Vingadores Ultimato, né? Eu acho que é a última parte já, né? Isso. Eu acho muito legal, porque você foi falando sobre... E me veio muito na cabeça o que eu sinto. Eu não escolho o que eu sinto, mas eu escolho o que eu posso fazer com o que eu tô sentindo. Então, se eu tô com raiva, eu escolho se eu vou socar alguém ou se eu vou entender por que eu tô sentindo aquilo. É um processo que ele é construído. Mas eu acho muito legal que nesse filme
nessa última parte, quando eles voltam no tempo, eles vão refazer tudo que eles fizeram, o Hulk, ele já não tá mais como a primeira parte do Hulk. Então, quando ele volta no tempo, ele pega e fica, tipo, batendo nas coisas assim, tipo assim, tipo, sabe, nem ele consegue expressar a raiva daquela forma, igual a primeira versão dele. Então é muito legal porque dá pra ver exatamente esse ponto. De eu escolho o que eu tô fazendo. Eu tô sentindo raiva, mas eu não preciso destruir um carro, destruir uma cidade porque eu tô com raiva. Eu posso sentir a raiva, mas não necessariamente eu preciso quebrar tudo e destruir tudo. Então eu acho que essa parte do filme traz muito bem isso. Porque é engraçada a cara que ele faz, tipo assim... Tipo, não precisa de tudo isso. Total. E eu acho que é o que a gente, quando a gente chega nesse processo de consciência, a gente percebe isso de, nossa, eu não preciso gritar por causa disso. Eu não preciso, sei lá, fazer tal coisa pra expressar que eu não gostei. Eu posso falar que eu não gostei. Então eu achei muito interessante quando você foi falando, que me veio isso na cabeça, sobre esse processo de entender e aceitar. Tendo dito isso, a gente terapeutizou o Hulk, né? Sim, desculpa, eu sabia que isso ia acontecer. Eu tava com medo, mas não teve jeito. Não teve, gente. A gente é assim. É nosso jeitinho. Mas, não sei. Eu ia falar que eu ouço muitas pessoas falando que o Hulk perdeu a graça. Porque as pessoas preferiam muito mais aquela versão que só quebrava, que era o Hulk esmaga. Que era uma arma, né? E aí isso me faz pensar o quanto que isso é só uma ideia, tá, gente? Não é nada certo. Mas me fez pensar o quanto que às vezes dá um alívio quando a gente vê uma pessoa com raiva fazendo algo que nós não faríamos. E eu vou trazer um recorte aqui que não tem nada a ver com isso, mas que eu acho que é um exemplo que eu vi muita gente falando também. No período das eleições, quando o Datena deu uma cadeirada no Marçal, eu ouvi muita gente falando que ele tava certo, que faria a mesma coisa com ele. E aí me fez pensar exatamente nesse ponto, quanto que quando a gente vê alguém fazendo algo assim que a gente não faria, porque infligiria valores nossos, o quanto que a gente valida isso, sabe? Tipo, fez muito bem. Hulk é muito legal, esmaga, porque ele tá expressando tudo que ele tá sentindo e eu não posso. Acho que faz sentido. Eu tive uma professora que ela falava isso, como a gente vai deslocando o que a gente sente, na verdade, os nossos desejos ali, ocultos, para cenas de violência, para séries policiais, para coisas que a gente vê ali na TV, ou esses tipos de acontecimentos. Então a gente vai descolando. Por isso que a gente se atrai muito por esse tipo de coisa, né? Então, se é uma notícia que tem algo muito distante ali da realidade, a gente tende a se interessar mais, ainda mais quando é nesses aspectos. Então faz sentido. Que louco pensar isso, né? Que as pessoas gostavam mais do Hulk quando ele era esse Hulk esmaga. Eu acho que daí, fazendo um recorte meu, eu achei o Hulk bem mais interessante depois que ele assumiu essa persona de eu aceito quem eu sou, mas acho que isso tem a ver comigo. Mas pra gente ver também que por mais que ele socialmente não era tão aceito assim, isso nos filmes, o Hulk sempre tá mais afastado, o Hulk não é uma pessoa que participa tanto, ele é estigmatizado, mas também tem essa outra parte das pessoas gostarem dessa destruição que o Hulk causa, né? Então, pensando aqui comigo, se o Hulk realmente existisse na vida real, imagina como seria a cabeça dele. De um lado, as pessoas idolatrando ele porque ele quebra tudo, e de outro, ele sempre nesse lugar meio descolado, assim, da sociedade, sempre fugindo, sempre se escondendo. Deve ser algo difícil ali, né? Sim. Tá vendo? Não tem como não terapeutizar esse episódio. Porque a gente sempre vai pensar nessa questão do se aceitar como é,
sobre a questão até de qualidade de vida. Então, se a gente pensar nesse Hulk... Hulk esmaga, acho que esse é o melhor termo pra gente se referir à primeira versão do Hulk. Se a gente pensar nessa primeira versão, ele vai ser uma pessoa muito descartada e não vai ter uma qualidade de vida. Por exemplo, quem se relacionaria com ele? Entendendo que ele pode quebrar a casa por conta de uma coisa pequena, porque ele é raiva em pessoa. Então, pensando na qualidade de vida, não tem como a gente terapeutizar esse episódio, minha gente. Desculpa se você está assistindo achando que não seria terapeutizado. Erramos. Erramos. Eu errei. Perdão. Eu acho que um outro ponto que vale a pena acrescentar também, até porque a gente tá falando sobre essa questão de ser uma pessoa que mais afastada por conta das emoções, me fez pensar sobre como eu agia. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu era muito sentimental. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sentimental, mas quem me conhece não acha que eu sou. Porque quando criança, isso sempre foi levado como uma fraqueza pelas pessoas ao meu redor. Tipo, você chora por tudo. Nossa, mas você é muito chorona. Nossa, você tá chorando de novo? Então era a forma que eu expressava o que eu tava sentindo. E eu nunca tive validação. Sempre foi visto como algo muito ruim. E aí, óbvio que de forma totalmente inconsciente, mas eu percebi que as pessoas que eram bravas, que tinham mais raiva, que expressavam mais raiva, que elas eram muito mais respeitadas, digamos assim. As pessoas, não sei se é respeito, mas parecia que ela tinha mais... conseguia se impor mais. E aí, desde muito nova, eu mudei e virei essa pessoa mais brava. Então, se eu não gostasse, eu ia e falava, ou eu deixava muito claro com o meu rosto que eu não gostei daquilo. E aí eu fui construindo essa persona de uma pessoa mais brava, mais sem paciência, mais imponente. E aí eu achei muito legal, porque depois de muitos anos de terapia, eu percebi que... Eu acho muito legal, é o meu processo terapêutico, né? Eu percebi que às vezes eu não sabia o que eu tava sentindo. Porque tudo que eu sentia, eu assimilava a raiva. Então tudo que eu sentia eu transformava em raiva. Porque, por exemplo, se eu fiquei triste com uma situação, a Laura não precisa saber que eu fiquei triste. Eu prefiro que ela saiba que eu fiquei com raiva dessa situação. Porque eu já sou vista como uma pessoa que tem raiva. Então, é como se eu não fosse te dar poder sobre mim. E aí eu demonstrava uma versão com raiva, digamos assim. E aí, durante muito tempo, eu fui considerada essa pessoa que era meio inacessível e afastada e destacada por conta de ser uma pessoa mais impaciente, mais raivosa, digamos assim. E aí, eu acho que, olhando pro Hulk, eu vejo muito isso nele. Porque o Hulk é a pessoa que é uma máquina, né? Tem uma hora que ele é uma máquina. Então, se eu mexer com ele, eu posso morrer, digamos assim. Então, eu fiquei pensando o quanto que às vezes a gente faz isso. Porque a raiva é mais fácil pra eu identificar. Então, eu posso transformar tudo em raiva. Eu posso transformar minha tristeza em raiva. Pelo menos era essa ideia que eu tinha, né? De eu posso transformar a minha frustração em raiva. E assim, mostrar pra todo mundo que eu tô sentindo raiva, não que eu tô frustrada ou triste com essa situação. E de certa forma, acabar sendo validada, né? Porque uma pessoa com raiva, as pessoas tendem a validar mais, a entender, né? A até respeitar mais. Diferente de outras emoções, são vistas como fraqueza. Então, exato. Acho que é legal que você compartilhou, porque eu acho que ilustra bastante, né? O quanto que a sociedade reage muito à raiva e reage a outras coisas também, né? Assim, como outros sentimentos difíceis que a gente também possa ter, mas que socialmente é visto como algo fraco, como não precisa sentir, como bobeira, né? E a gente acaba transformando tudo nesse sentimento da raiva, assim. E aí tem também, acho que não tem como a gente não falar isso, do jeito que as mulheres que têm raiva são tratadas e os homens que têm raiva são tratados também. Os homens são bem mais validados em relação à raiva do que a mulher. Assim como a tristeza na mulher é bem mais validada do que a tristeza no homem. Acho que tem esses paralelos também. Então, pra gente perceber, né, eu acho que
fazendo já um desfecho aqui com a sua história, a gente quis trazer esse personagem justamente por conta disso, né? Eu acho que ele traz vários aspectos legais, não só ali sobre o que se sente, sobre a emoção em si, mas também sobre aceitar quem você é e achar um caminho, um equilíbrio, né? Entre o que você espera de você e o que as pessoas esperam, que socialmente é esperado. Então, acho que ele é um personagem muito, muito potente, né? E a construção dele é muito legal, apesar de, no meu ponto de vista, assim, não ser tão focado ali nesse personagem, não foi tão trabalhado ali nos filmes. Mas dá pra ver, né, como ele foi se tornando o professor Hulk. E legal isso, porque ele era o professor Bruce, né? E aí ele e o Hulk. Então ele se transforma em professor Hulk. Legal essa junção que eles fizeram. De integrar mesmo todas as partes de si e de ser uma pessoa que consegue lidar com aquilo que ele sente também, com aquelas oscilações que ele tem de humor. Isso não significa que ele não tenha raiva ou que ele não possa esmagar coisas, mas que agora me parece que é um pouco mais consciente essas escolhas que ele faz também. Uhum. Sim, um processo de regulação emocional, né? Total. Não é não sentir. É sentir e mesmo assim continuar a vida e integrar aquilo no seu dia a dia. Eu posso sentir raiva e essa raiva não necessariamente precisa me paralisar ou me fazer quebrar tudo e todos. Então eu acho que é muito legal esse processo de regulação emocional, que é o que a gente trabalha muito em terapia, né? Uhum. Acho que foi isso, né? Acho que a gente conseguiu falar sobre vários pontos importantes e a gente quer saber também o que vocês acharam desse episódio. A gente se divertiu fazendo ele. Foi difícil entender como que a gente ia trazer esse personagem mesclando ali com a saúde mental, mas acho que é isso, né? O nosso jeitinho ali, que tem um pouco de terapeutizar. Mas ele é um personagem bem legal também pra gente pensar nessas questões de saúde mental, principalmente pra trabalhar emoções quando a gente fala de homens, né? Que sentem ali, que tem essa relação com a raiva. Então, acho que é bem, bem legal. Vamos pras indicações? Bora. Quer começar? Posso começar. Eu tenho 2 indicações pra fazer. A primeira é o nosso outro episódio da raiva que a gente mencionou aqui, que eu acho que esse episódio ele tá mais teórico, então a gente traz bem mais coisas sobre a raiva, mais detalhes. Aqui a gente quis trazer muito da perspectiva do Hulk, trazendo outros fatores também, e esse episódio tá bem interessante da gente entender sobre a raiva. E o segundo, assim, a segunda indicação eu já indiquei aqui no podcast, mas é que não tem como a gente falar de raiva e não falar dessa animação da Disney, que é Red Crescer é uma Fera. Que ele fala justamente da menininha que se transforma num monstro, num urso, né? Um urso vermelho. E aí o processo dela de regular as emoções para ela não se transformar nesse monstro vermelho, e aí esse processo de aceitar também quando ela se transforma. Então acho que casa um pouquinho com a história do Hulk, assim, de forma bem bestinha, superficial, mas que ele fala bastante sobre a raiva e como a gente lida com ela. Ai, 2 ótimas indicações. Amo esse filme e amo o nosso podcast, né? O episódio que a gente gravou. Eu fiquei pensando em algumas indicações, mas eu queria indicar um vídeo que não fala sobre raiva, mas eu acho que fala sobre o processo de sentir. Então, recentemente eu tava mexendo no YouTube e eu vi um curta, e aí o nome desse curta é O Menino que Engoliu o Choro. Eu vou deixar o link aqui no card. E aí é uma animação curtinha, tem 6 minutos, e aí vai contando a história de um menino que engoliu o choro, um personagemzinho, de como que foi o processo dele de sentir
tanto desse choro engolido, quanto o processo de liberar o choro. Então é tão curto, mas eu achei tão necessário. E aí, eu acho que casa muito bem com isso que a gente tá falando, que a gente, nesse episódio, quis trazer também muito esse processo de sentir. Que a gente pode sim sentir, a gente pode escolher o que a gente faz e a gente precisa sentir. Não tem como não sentir. Sentir é essencial, não foi à toa que o Hulk se transformou no Professor Hulk justamente pelo processo de eu posso sentir. Mas eu também posso escolher o que eu faço com isso. Então eu acho que esse curta vai fechar muito bem um pouco de tudo isso que a gente quis trazer nesse episódio. Ah, que legal, quero assistir. Depois me manda o link também. Então, eu acho que a gente conseguiu passar tudo o que nós queríamos. Acho que é importante falar que se a gente esqueceu de falar alguma coisa e você quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar. Porque a gente foi tentando não terapeutizar muito esse episódio. Eu acho que falhamos nisso. Porque não tem como duas psicólogas seguirem um caminho diferente do que o que a nossa profissão e até quem nós somos mesmos nos direciona, né? A nossa experiência, vivência com o processo terapêutico. Então não tinha como ser diferente. Mas tentamos, que fique claro isso. E eu acho que é isso. Siga-nos nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast, em todas as plataformas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.